ele tinha um elenco, ele tem um elenco muito bom, mas ele tinha um vestiário péssimo depois da saída do Paulo Souza. Péssimo. E se ele não resgatasse aquilo ali, não haveria trabalho que fosse dar certo. Ele respeita muito o que tem de característica do jogador. Isso, para mim, é muito importante. Né, onde o jogador se sente à vontade. E o outro é que se o ano fechar da maneira que o rubro-negro espera, que é com um título de Libertadores, né? Óbvio, ainda tem que jogar, ainda tem que ir para a final contra o Furacão, que está do outro lado. É o trabalho mais expressivo da carreira do Dorival, o que não se aplica ao Mano na temporada. Mas você escolheu quem? Dorival? Pra mim, o Dorival. Pois é. Dorival? Dorival. Mas você apresentou argumentos. Eu ia chamar break e acabou o programa aí. Se não fosse o Dorival ali, eu posso lá embaixo. Começou com o Mano. Assina embaixo. Não, eu falei do Dorival, do ambiente. Ela fez a história. Não, ficou bem claro. O ambiente estava ruim aonde, José Elias Boedin Júnior? Não, é história, o Mano Quem tá indo foi que muito pegou bem, mas o não tá melhor que Everton Dorival, Ribeiro e botou pra jogar no lugar que ele sabe? O José Elias Boedin Você Júnior? foi bem no teste, mas precisa a gente ler. Não, brincadeiras Foi à no parte. teste, mas não fez a baliza. Não, brincadeiras à parte, eu acho que acho que a responsabilidade do Dorival Júnior pelas peças que tem, pelo tamanho, pela grandeza, pelo planejamento que existia no Flamengo, a responsabilidade era maior. E eu acho que o trabalho, nesse caso, pesa mais. O ambiente onde ele se encontrou, os jogadores que ele tem nas mãos, o que ele teve que fazer para encontrar esse time para jogar. O Mano Menezes, ele já tem um conhecimento do futebol brasileiro e ele faz mais daquilo que ele sempre soube fazer, que é um time competitivo. Né, ao modo Mano Menezes, que tem gente que gosta, tem gente que não gosta, e aí a questão do futebol. Você gosta. Sim, eu não gosto, mas faz funcional. Mas faz funcional. Só que assim, entre aspas, tá? Não é que a situação dele é que eu tenho que tomar um cuidado para não menosprezar os jogadores, porque assim, é muito mais fácil, entre aspas, falar com o jogador do Inter, porque em termos de grandeza, porque o Mano olha de cima para baixo. Perfeito. E eu entendo o que você está falando. Não é menosprezando. Pelo contrário, entendeu o tamanho do Mano. Não é menosprezando os jogadores ou desqualificando, não é isso. É porque quando o Mano chega, você é humano, E do Dorival é o seguinte, o Dorival chega depois de um tempo sem trabalhar e fazendo uma boa campanha no Ceará. E ele ainda não ele é um teste, porque ele fez um contrato de 6 meses. Não, e não era a primeira opção. E não era a primeira opção. Só o histórico, é um time que encrencou com o Paulo Souza, encrencou com o Renato, encrencou com o Ceni, encrencou com o Domi. Imagina um treinador que chega ali. Eu entendo o que você fala. Entendeu? Então, no meu modo de ver, eu acho que o trabalho do Dorival nessa questão, nesse período, eu acho que é mais complicado do que o do Mano. Não que o do Mano não seja. Porque você ser um treinador do Internacional de Porto Alegre, também você tem a sua responsabilidade. Você tem os planejamentos futuros, né? Jogar Série A, jogar Libertadores, tem tudo isso. Mas eu acho que o Dorival Júnior, nesse momento, para mim, tem um trabalho mais simbólico. E para mim, assim, independente de ganhar títulos ou não. Eu não posso me apegar a isso. Eu não posso achar que só porque ele ganha é que o futebol brasileiro é condicionado a títulos. Se ganhou, então tá bom. Mas eu não posso analisar dessa forma. Porque o trabalho do Dorival Júnior é um trabalho que você fala, opa, chegou até a final, o planejamento tá ali. Porque você pode questionar, se o Dorival Júnior tivesse desde o começo do ano, talvez o time estaria disputando também o Campeonato Brasileiro. Não tem uma série de outros questionamentos que aí não cai no Dorival Júnior. Olha pro Mano também, Zé? Não sei se para disputar o título, acho que a campanha do Inter é excelente, o trabalho do Mano no brasileiro é muito bom. Sim. Mas também, assim, as pretensões do Inter mudaram porque o trabalho anterior foi um trabalho fraco. Trabalho ruim. Não, também e a exigência vai caindo. Também cabe. A única coisa que eu acho que o peso é maior do Flamengo. Pelo investimento. Mas eu concordo com você também. Só acho que o teto é mais baixo do trabalho do Mano. Só para reforçar, porque mas tem um outro lado. Eu não acho. O teto do Mano ser mais baixo do Inter, o teto do Mano O ser mais Dorival baixo era baixo quando ele chega, Pedro, em relação a acertar o time, não. Não, calma aí, desculpa. O teto do Mano no Inter, ele é mais baixo. É que uma coisa se fosse muito bom, ele não chegaria talvez muito mais longe. Mas o teto do Dorival é enorme. Mas só pra uma coisa teto, outra expectativa, né? A expectativa no Inter era mais baixa, eu acho que o Mano furou o teto. Mas é o teto. Mas é que a realidade do Inter é outra. Só pra chegar até o máximo. Por que eu A escolhi o realidade Mano? do Inter é outra, do Flamengo é outra. Eu acho que os dois trabalhos têm características muito parecidas. Para mim, o critério de desempate é o nível do elenco que você tem na mão. O Dorival teve que ajeitar peças. O Mano tem o Bustos jogando, ele tem um esquema que ele conseguiu fazer
para que o time conseguisse render mais de acordo com o que ele tinha em mãos. Mais difícil o mexer com Flamengo pouco. foi... É minha opinião. É um ponto. Mano é um bom Tem quem acha que é treinador. mais difícil mexer com peças inferiores. Tem quem acha que é muito mais difícil lidar com peças enormes. Eu acho que não tem uma resposta exata. Só que eu ainda fico com a possibilidade do que o Dorival pode fazer. Será que só eu vou ficar com o Mano? A gente vai descobrir isso agora, depois que Rafael Prates pegar a palavra. Isso aí tá em cima Dorival. do muro. falou. Eu achei que ele ia fazer a revolução aqui. São contextos diferentes, é verdade. Agora, o Mano, claro que ele arrumou muito o time, ajeitou muito o time do Internacional, o time é muito organizado. Até para atacar em alguns jogos, me parece que ele procurou outras maneiras para procurar chegar ao ataque, para buscar o ataque. Às vezes jogando com 2 pontas, agora é o Maurício aberto pela direita, o Pedro Henrique pela esquerda, era o Wanderson até então. Mas a situação que o Mano chega ao Internacional, o Inter tinha uma situação delicada, até no departamento de futebol. Porque ali já tinha passado muita gente, ali muitas poucas pessoas tinham ficado. As que ficaram, o presidente Alessandro Barcelos vivia sendo pressionado para trocar, porque os resultados não apareciam. O Inter estava em um espiral de muita coisa negativa, de muita derrota, de muito desastre no Beira-Rio. Beira-Rio toda hora o pessoal xingando. Ele ajeitou a casa. Ajeitou a casa. Mas estou com vocês em relação à exigência, talvez, do Dorival, ela era maior. Então por isso fico com o Dorival. Sabe que, assim, falando pra vocês assim em relação ao Mano, é que eu falei, tem gente que gosta, tem gente que não gosta e tal. Mas quando o Mano foi na CBF participar dos cursos, né, da CBF, na formação dos atletas, a maioria dos ex-atletas e de treinadores que estavam presentes no curso, o Mano foi o treinador que mais impressionou os caras. O Mano foi o treinador que Em mais relação impressionou. a conhecimento? Conhecimento de futebol, a forma como ele arma a equipe, o começo, meio e fim de um planejamento, assim... Tem aquelas coisas, né? Você gosta e não gosta, Claro. faz parte do futebol. Mas só para deixar assim, O que, a meu ver, o que faltou ao Mano em muitos momentos da carreira não foi conhecimento. Conhecimento, planejamento. O Mano derrapou muitas vezes em convicções, em trato, sabe? Não era Até exatamente... com arbitragem, que ele sempre teve um comportamento com arbitragem que a gente sempre questionou aqui. Em todos os cantos. A gente não pode esquecer do episódio Flamengo Assim, Bahia. a saída do Bahia, a passagem pelo Bahia foi uma passagem. Mas é que eu acho que aí a gente mistura as estações. E aí eu vou junto com você eu só tô explicando que o inteiramente. conhecimento, o que eu tô querendo dizer, o conhecimento nunca foi exatamente um problema do Mano. Entendi. Entendeu? A didática, a bola, o campo, sentar e apresentar o que é um projeto. Então, eu acho que, sabe, vai muito nisso do que Zé falou das pessoas. Eu entendo que ele chega lá e fala, putz, bacana isso aí, hein? Mas não é só isso O aí. que é inquestionável é que a gente olha pro Mano, e o Mano, na minha opinião, continua com o mesmo tamanho. E o Dorival sumiu. É isso que eu acho falei, que o pode ser um Dorival trabalho mais expressivo da chega carreira num dele. patamar De da gente título, olhar, sim, Dani. terminar o ano. Você quer mudar o seu voto Não, pra ir na vou continuar com o unanimidade? Mano. Não, que eu só tô trazendo vários aspectos importantes dessa discussão. Tem 1,78. Agregando? Olha aqui, ó. Eu entendo o que o Pedro fala. Não, Mano, mesmo tamanho. Mano, tá Eu muito- entendo que o Pedro fala, eu concordo com o Mano em relação à pessoa, à postura. É que pra mim o que pesa muito nessa conta, o Pedro fala em régua também, é a eliminação pro Melgar. Porque isso não estava previsto em lugar nenhum. Então isso pra mim é o que pesa pra decisão. Informação. O Arrascaeta vai para o jogo, time completo no Maracanã hoje para receber esse internacional confronto entre Dorival e semana Mano descansa. Menezes. Rafael, Você viu, o Prates? placar. Você viu? Flamengo 2, Internacional 1. Zé. Só isso, você encheu a isso, bola, é. falou um monte E de coisa, falou. 2-1. Jogo duríssimo pro Flamengo. Jogo duríssimo pro Flamengo com meio internacional fora? Aí que você pode se enganar. Aí que você Mas pode. ele acabou Aí de que é um jogo traiçoeiro, viu, Dani? Não Pô, é desse depois jeito, que o não. passarinho contou Aqui que a é Arrascaeta fácil. joga, ela quer Mais uma atropelar vez, hoje. você. 2-1. Vocês querem, Calma, vocês querem Dani, comentar o meu palpite? Não é melhor você dar o palpite de vocês? Aí vocês dão o palpite. Aí a gente comenta o palpite que vocês também falarem aqui. Eu sou Achei um justo. Pedro e Valmeida, então. 2-0 Flamengo diante da sua empolgação. Acredito em você. Você Você foi foi falar da influenciado. Arrascaeta. Alguém? Depois você pega o vídeo depois pra ver quem quiser conferir rede Depois. social. Você falou da Arrascaeta empolguei agora, eu com a falei, informação. eu ia de 1-0. Eu falei, vou de 2. Não, eu me empolguei com a Informação, informação. Ah, claro, verdade, Ter a verdade, informação. verdade, Afinal, verdade. jornalisticamente, sabemos a Verdade, importância claro. disso, Eduardo. Foi isso, não foi, Prates? Mas lamentavelmente eles não levam isso a sério. Pois é, triste. Sempre Placar sempre. do jogo. Eu não erro, nunca errei, 2-2. Bom palpite. Eu pensei em 2-2. Agora quer roubar o meu palpite. Não brinca se ele dá o palpite dele e quer roubar o meu palpite. É isso. Então, Eu infelizmente, pensei em nós não temos. 2-2, mas eu acho que no último lance ficou 2-1. Tá bom. Entendi. O Flamengo é melhor, o elenco é melhor, a gente mas escolhe não é no isso que eu rival, falei o que era jogo é no tudo aquilo, Maracanã, Dani. um dá Vocês 2-1, escolhem, tem um dá muitas 2-2. circunstâncias. Eu Zé. vou assistir pro Inter entrar em campo. 2-1, Flamengo. E você, Daniela? Tô quase arriscando 3, E você, mas... Daniela? 1-0 Flamengo. Pô, com essa empolgação toda. Ou do Arrascaeta, é isso? Arrascaeta.
desvio. Vambora pra Santos e Atlético.